noite, meus irmãos, minhas irmãs. Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, fonte viva. Esperar e alcançar. Assim, esperando, com paciência, alcançou a promessa. Paulo, Hebreus, capítulo 6, versículo 15. A esperança de atingir a paz divina, com felicidade inalterável, vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas e da intimidade é análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever bem cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir, sem cansaço, e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação. A paciência traduz obstinação, pacifica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com o Cristo, guarda a forma da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados, incompreensão de muitos em derredor de seus desejos. A ingratidão e a dor te visitam o espírito. Não chores, perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível. E nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento e na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem os assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Que assim seja. Boa noite a todos, os que estão aqui presentes, os que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite, espiritualidade que nos assiste. Nós estamos aqui mais uma vez para fazermos o nosso evangelho híbrido, presencial e remoto, no Centro Espírita Allan Kardec. Nós queremos agradecer ao Senhor nosso Deus, princípio de tudo, a Jesus, nosso divino mestre, a espiritualidade bondosa, a direção espiritual desta casa, por tanto que nos ampara. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nos dá e que às vezes nem prestamos atenção. Obrigado pela nossa saúde, obrigado pela nossa disposição de estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais dos ensinamentos do Mestre Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoa nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair nas tentações
e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Boa noite aos presentes, boa noite à nossa plateia espiritual, boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais. Hoje, o nosso comentário do Evangelho é baseado em Mateus, capítulo 7, versículos 3, 4 e 5, onde Jesus diz o seguinte: Por que vês o argueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou, como diz a teu irmão, deixa-me tirar-te o teu argueiro, quando tens uma trave no teu. Hipócritas, tirai primeiro a trave do teu olho, e então verás que has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Interessante essa colocação de Jesus, porque a gente para e reflete, o que será que o Mestre quis nos ensinar quando disse: Como vês o argueiro no olho do vosso irmão e não vês a trave no teu olhar? Ele nos ensinou que antes de criticar os defeitos e as faltas cometidas por nosso próximo, devemos examinar a nossa própria conduta, fazendo uma severa crítica ao nosso modo de proceder. Porque é fácil a gente criticar as outras pessoas, seus defeitos, e não ver os nossos. E, normalmente, o que acontece? A gente pede que as pessoas sejam indulgentes para com nossos problemas, com as nossas faltas, nós somos extremamente duros para com as faltas dos outros. Então, por isso que é necessário voltar a atenção para dentro de nós, para ver o que nós precisamos corrigir, que é para depois tentar corrigir as outras pessoas. Então, isso é o que Jesus quis dizer, que todos nós temos dificuldades para nos livrar dos nossos defeitos e vícios. Por que isso? Porque eles são nossos companheiros há muito, muito tempo. Quando chegamos no reino nominal, nós éramos um poço de egoísmo, porque nos preocupávamos única e exclusivamente conosco. Nossa necessidade de alimentação, nossa necessidade de sobrevivência. Então, o homem era extremamente egoísta, porque, enquanto estávamos no reino animal, nós tínhamos muito pouco, ou quase nenhum pensamento em termos de grupo. Chegamos no reino nominal, nós trazemos toda essa bagagem, então é normal que a gente pense ainda quase que exclusivamente em nós. E até porque a nossa própria sociedade nos faz pensar assim. Nós vivemos uma sociedade extremamente competitiva. Estamos começando a aprender a conviver em sociedade, a conviver junto com as outras pessoas, mas é algo ainda que vai demandar bastante tempo até que a gente consiga conviver fraternalmente. Então, é comum nós vermos a falta dos outros, porque nós ainda estamos no mundo de provas de expiação. O erro é o nosso companheiro, a falta é nossa companheira. Só que, como nós já dissemos, pedimos indulgência para conosco, mas não somos indulgentes para com os outros. Então, e aí, aquelas pessoas que têm um pouco mais de progresso espiritual, elas já são mais indulgentes com as faltas alheias, porque sabem que o importante é nós combatermos o orgulho e o egoísmo dentro de nós. Então, é importante a gente compreender que nós deveríamos nos olhar no espelho. Só que quando a gente se olha no espelho, a gente se acha uma pessoa bonita, inteligente, coloca todos os predicados naquela figura que nós estamos vendo no espelho e esquecemos que nós também temos aí as nossas dificuldades, porque, como eu disse, a Terra é um mundo de provas de expiação, então todos nós aqui estamos caminhando juntos. Devíamos aí nos dar as mãos para nos auxiliar a resolver os nossos problemas interiores, mas, infelizmente, é mais fácil
a gente apontar o dedo para o erro do outro e esquece que quando a gente aponta um dedo para frente, nós apontamos 3 dedos para trás. Por quê? Aquilo que nós criticamos os outros são também as nossas falhas. Então, mas por que isso? Já falávamos do egoísmo. Nós também temos muito do orgulho que nos faz pensar que nós somos bem melhores do que realmente nós somos. Por isso que há a necessidade de a gente se olhar no espelho e compreender que nós ainda somos alguém que precisa, vamos dizer assim, já que estamos nos olhando no espelho, de um retoque, de uma maquiagem, como os fazem as mulheres, só que esse retoque, essa maquiagem, não é no rosto, é no nosso espírito que nós temos que procurar transformá-lo para melhor. E é interessante a gente compreender, porque à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos nos tornando mais indulgentes com as faltas alheias, porque compreendemos que todos nós estamos no mesmo barco, que é o barco do planeta Terra, que ainda é um mundo de provas e expiação, mas estamos a caminho de transformar a Terra num planeta melhor, e essa transformação no planeta melhor vai acontecer a partir do momento que nós fizermos também a nossa evolução. Então, falávamos aqui do orgulho, do egoísmo, da vaidade, eles nos tornam uma pessoa presunçosa, a ponto de atribuir uma importância exagerada à nossa personalidade. A nossa personalidade é o quê? É o reflexo das nossas vivências anteriores, e a gente chega no planeta achando que é bem superior à grande maioria das pessoas. E é importante a gente lembrar que cada um está num patamar evolutivo, e tanto que Allan Kardec nos coloca que os nossos 2 principais defeitos são o orgulho e o egoísmo, que a gente tem que procurar trabalhar. Então, à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos nos tornando mais indulgentes para com as pessoas. Então, é interessante a gente refletir numa mensagem que o Espírito Emmanuel traz do livro Palavras de Vida Eterna, onde ele comenta o versículo: por que vês o argueiro no olho do teu irmão? Ele está nos pedindo para compreender por que nós vemos o argueiro no olho do nosso irmão. Por quê? E aí Emmanuel coloca o seguinte: habitualmente, nos fixamos nas inibições alheias, com absoluto esquecimento das nossas. Então, é mais fácil a gente perceber o erro dos outros do que perceber os nossos erros. E aí, dizer, exageramos as prováveis fraquezas do próximo, prejulgando com rispidez, severidade, o procedimento dos nossos irmãos. Então, a gente normalmente julga os outros de maneira bastante severa, só que pede o quê? Pede indulgência, pede perdão a Deus pelas nossas faltas. Mas, como nós sabemos, já foi comentado aqui no Evangelho, Jesus pede que, quando vamos fazer a nossa oração, que coloquemos a oferenda no altar, mas antes vamos nos reconciliar com o nosso adversário. Ou seja, vamos perdoar as suas dívidas e pedir perdão para as nossos erros também. E Emmanuel nos faz uma seguinte colocação, nos trazendo um exemplo. Maria de Magdala, ela, por muitos séculos, foi considerada prostituta, é um exemplo negativo do Evangelho. Mas quem era Maria de Magdala? Ela era uma mulher que estava sendo obsidiada pelos maus espíritos, e Jesus viu nela o quê? Viu nela alguém que poderia contribuir no futuro para a divulgação do Evangelho. Então, Jesus viu que a parte positiva de Maria de Magdala, que realmente aconteceu, ela, com auxílio de Jesus, ela se livra dos obsessores e transforma-se numa seguidora de Jesus, uma divulgadora do seu Evangelho. Então, que a gente siga o exemplo de Maria de Magdala. Também Emmanuel coloca o exemplo de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, era uma profissão que era
não era bem aceita pelos judeus, porque ele era o representante de Roma e, como os judeus foram conquistados pelos romanos, tinham que pagar tributo, então. Zaqueu fazia o quê? Cobrava os impostos. Mas Jesus viu Zaqueu também uma alma generosa, um cara diligente, um cara trabalhador. Tanto que disse, Zaqueu, desce da árvore que essa noite eu vou ficar na tua casa. Nós teríamos coragem de fazer isso? Provavelmente não. Outro exemplo, Simão Pedro. A gente percebe em Simão Pedro uma pessoa fraca, inconstante, tanto que ele, por 3 vezes, ele negou Jesus, mas caiu em si e se transformou no quê? No outro grande divulgador do Evangelho, assim como Paulo. Então, que observemos estes exemplos, os apóstolos, as pessoas que conviveram com Jesus, e se nós analisarmos a nossa volta também, nós temos bons exemplos. E por que não segui-los? Por que não ser indulgentes com as suas faltas, como foi Jesus, com Pedro, com Zaqueu, com Maria de Magdala? Que esses exemplos nos ajudem a compreender melhor os nossos irmãos, porque nem todos estão no mesmo patamar evolutivo. Uns estão mais adiantados, outros estão mais atrasados, e aqueles que estão mais adiantados têm o dever de dar a mão e auxiliar aqueles que estão mais atrasados. Então, como é que a gente faz isso? Sendo indulgente com as faltas alheias e extremamente rigoroso com as nossas faltas. Pense nisso. Antes da oração final, agora vamos fazer a nossa irradiação. Lembrando, aqueles que estão necessitando da nossa oração, das nossas energias, e vamos irradiar também para aqueles espíritos que, no momento da infelicidade, tiraram a própria vida, antes que eles lembrem que Jesus não esquece ninguém. Na hora apropriada, todos serão auxiliados. O restante da nossa irradiação será utilizado pelos trabalhadores do Centro Espírita Allan Kardec a todos que necessitam. Obrigado. Então, nos encaminhamos agora para o final do nosso Evangelho do dia de hoje. Seguindo com a nossa irradiação, nós vamos fazer os pedidos do nosso dia. Nós pedimos para que possamos ter sempre força, coragem, vontade, discernimento para seguir no caminho do bem. Para sermos, como dizia a leitura, os seguidores das obras de Jesus. E nós vamos pedir oração para a Nonete Borges Bittencourt, da Alvanis Peck, para que elas sejam assistidas nas suas necessidades. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Nós convidamos aos espíritos que estão nas residências, nas nossas residências, que se precisarem de um atendimento, se dirijam com os nossos trabalhadores até o Centro Espírita Allan Kardec, que serão atendidos. Nós agradecemos a todos a presença e convidamos para, no próximo domingo, às 19 horas, estarmos juntos novamente. Uma boa noite, boa semana.